Hoje eu resolvi falar um pouco da minha vida, especificamente no momento em que tudo estava saindo do controle, e eu simplesmente resolvi me dedicar a cuidar de uma fazendinha que nem existe de verdade. E eu passava o dia todo naquela fazendinha, cuidando, plantando, decorando cada cantinho da minha fazenda. Parece até bobo, né? Porque só é um jogo de fazendinha. Mas sendo sincera com vocês, naquela época foi isso que me manteve de pé. Melhor do que qualquer conselho que já me deram. Esse vídeo que eu tô fazendo é justamente entender o motivo disso tudo, de eu ficar tão tranquila no jogo simples de fazenda. Eu lembro que nessa época, há uns 3 anos atrás, eu tava passando numa fase bem complicada. Sabe quando você tá desanimado, insatisfeito com tudo e parece que esse momento não vai passar nunca? Pra completar ainda, eu tinha sofrido um acidente de moto, eu machuquei feio o joelho. Fiquei só em casa, sem fazer nada. E de uma hora pra outra, tudo travou. Eu não fui mais pra academia, deixei de cuidar do meu corpo, da minha alimentação. Fiquei desinteressada com a minha faculdade, com o estágio. Enfim, só ficava dentro de casa. Tem uma coisa horrível nisso, que não é só a dor. É ver a vida dos outros andando enquanto a sua tá congelada. Ter aquela sensação que a sua vida tá atrasando cada vez mais. E aí, em vez de, sei lá, ficar só deitada chorando, eu simplesmente resolvi ligar meu computador e dar um play no joguinho chamado Stardew Valley. No jogo, eu herdava uma fazendinha do meu avô numa vila bem sossegada. E pela primeira vez no meu dia, eu me sentia que não era cobrada por ninguém. As plantas cresciam no tempo delas, eu cuidava dos meus bichinhos, conversava com o pessoal da vila. E eu fazia o que eu mais gostava, que era decorar minha fazenda e deixar ela bonitinha. Oi, Penny, quer casar comigo? Escolhi você pra casar, não é porque você vai decorar meu quarto com morangos. É por amor verdadeiro mesmo. Te amo. Mesmo quando eu não tava jogando, eu ficava pesquisando no Pinterest algumas referências de fazendas, olhava no YouTube vídeos de tour de fazenda de outros players, e eu só ficava imaginando como eu ia deixar minha fazenda bonitinha. E com aquelas musiquinhas tocando, eu lembro que naquela época acontecia uma coisa que fazia tempo que não acontecia comigo, que era minha cabeça ficar quietinha. Eu me recordo que era o único momento do meu dia que eu ficava mais tranquila, não tinha aqueles pensamentos a todo vapor. Quando eu estava lá, naquela imersão, plantando, organizando, decorando minha fazenda do meu jeitinho, eu precisava estar ali inteira, me dedicando. E isso, querendo ou não, me descansava. Daí, quando eu estava relembrando esses momentos, me bateu a curiosidade de entender por que eu tinha aquela sensação tão tranquila mesmo no momento de caos. Então, existe um nome para esse tipo de jogo, Cozy Games, que são jogos aconchegantes. Existe uma teoria de uma hierarquia de necessidades humanas. Na vida real, se você pensar de baixo para cima, você precisa gastar muita energia garantindo a base para só depois pensar no topo. No Cozy Games, o jogo reverte essa lógica e te dá essa base de graça. Nesses jogos você já tem uma casa, ninguém vai passar fome, nada vai te ameaçar. Se acontecer alguma coisa perigosa, aí foi opção sua. Daí, com isso tudo resolvido, sobrava espaço para eu fazer o que dava prazer. Cuidar, plantar, organizar a fazenda, deixar minha fazenda linda, principalmente. E isso era exatamente o tipo de coisa que a gente abandona primeiro quando tá só sobrevivendo. Fora que tinha o principal, né? Lá fora, naquela época, quando tudo tava quebrado, tudo fora do meu controle, quando eu entrava na minha fazenda, eu sentia que eu controlava tudo. Eu sabia que, sei lá, os morangos que eu plantei estariam sendo escolhidos daqui a 4 dias. Sabia como me organizar para a próxima estação. Sabia onde se escondiam as cuecas do prefeito. E foi aí que eu percebi a coisa mais importante de tudo. Quando a minha vida estava toda destruída, a primeira coisa que eu fiz não foi nem resolver os problemas. Foi construir alguma coisa bonita, mesmo que fosse pequena. Mesmo que fosse numa fazenda que nem existe. E antes que você pense, ela só tava fugindo dos seus problemas. Mas não era isso não.
Fuga é fingir que os problemas não existem de verdade. Pelo contrário, eu sabia exatamente o tamanho do buraco que eu tava. E olhando agora, sinceramente, aquilo dali foi o chão que eu precisava pra me reconstruir devagar, no ritmo que eu aguentava, até finalmente ter forças pra encarar o resto de novo. O jogo não resolveu nada, mas pelo menos me deu o chão aonde eu pisar. E como troféu dessa conquista, eu resolvi publicar o meu videozinho no YouTube mostrando a minha fazendinha. E, gente, esse aqui é o meu primeiro vídeo aparecendo no meu canal. Prazer em conhecer vocês. E esses dias eu ando muito reflexiva e eu entendi uma coisa. Esperar o momento certo, ele não existe. Quem fica esperando o momento certo chegar, morre esperando. A gente aprende no caminho mesmo. É que nem plantar. Você não espera pelo solo perfeito para plantar a sua primeira semente. Você planta e aprende cuidando da sua plantinha. Então esse vídeo é minha primeira semente. Tá imperfeito? Com certeza tá. Mas tá tudo bem porque finalmente ele tá existindo. E olhando agora, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia naquela fazenda. Construído algo pequeno e bonito, sem saber onde isso vai dar. E se você tá num momento difícil ou estagnado esperando o momento certo chegar pra fazer uma coisa que quer muito, que nem eu, comece imperfeito mesmo. Plante a sua semente também. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau!